Os objetivos dessa minha exposição, neste tempo que temos, é de apresentar alguns elementos gerais da concepção dos fundamentos teórico-metodológicos e ético-políticos do serviço social e que estão consubstanciados nas diretrizes curriculares, que se constituísse o eixo, vamos dizer, central dessa edição do ABEPS itinerante. Ela está organizada em dois momentos. No primeiro momento, a lógica, o trato da lógica das diretrizes curriculares. E no segundo momento, a concepção dos fundamentos do serviço social. Em primeiro lugar, minhas saudações à gestão executiva, da Executiva Nacional da ABEPS 2015-2016. Nestes 70 anos da nossa entidade, os 20 anos das diretrizes, vamos dizer, de um projeto de formulação, um projeto de formação para a graduação em serviço social, que se consolidou, chamadas diretrizes curriculares da ABEPS, exatamente para propiciar num esforço coletivo, a efetivação, a edição dessa estratégia tão importante na construção da capilaridade do debate da formação profissional, que é o ABEPS itinerante, com o tema dos fundamentos do serviço social em debate, formação e trabalho profissional. Nosso reconhecimento a todas as entidades, precisamos registrar, a entidade, as outras gestões que vêm repondo as diretrizes curriculares formuladas em 1996, na pauta permanente da agenda de debates da área. É preciso entendermos, de como afirma Yamamoto num dos seus textos da biografia deste ABEPS itinerante, que as diretrizes curriculares de 1996 da ABEPS constituem uma força, um acúmulo de força, uma expressão de resistência teórica, política e eu diria também pedagógica. A realização desta temática da ABEPS itinerante num contexto de avassaladora destruição da educação superior, em que a educação se transforma numa mercadoria, negociada na Bolsa de Valores, conteúdo das páginas de negócios da grande mídia, como vimos nessas últimas semanas. A realização desse ABEPS itinerante para todos nós também um momento de resistência, um momento de retomarmos e reafirmarmos seus princípios, a sua direção, as suas referências teórico-metodológicas, seus fundamentos, sua lógica e seus desdobramentos pedagógicos, numa perspectiva que da articulação ensino, pesquisa e extensão, uma concepção de universidade, portanto, a ser permanentemente reafirmada, e também, sem perder de vista, sempre um projeto de formação que é articulação, formação e exercício profissional. Sem perder de vista que ela pressupõe também a articulação, graduação e pós-graduação. Nesse, vamos dizer, neste clima, nessa perspectiva que nós damos início, a essa edição, como ficou definido aqui nesse projeto, a edição do ABEPS itinerante, os fundamentos do serviço social em debate, formação e trabalho profissional. Mas é preciso construirmos esse processo sem ilusões, para sermos capazes de construir efetivamente vinculado ao movimento real, aos desafios, às enormes dificuldades da efetivação dessas diretrizes, desse projeto, no contexto
do ensino superior, da educação no Brasil de hoje. Sem ilusões para construirmos as nossas estratégias, a nossa programática, né? Como diria José Paulo Neto, sem compreendermos a problemática, não daremos conta da programática. É nessa perspectiva que a BEPS e o conjunto de docentes, discentes, pesquisadores, supervisores se põem nessa tarefa. Bem, não vou aqui retomar, porque não é necessário, toda a bibliografia dá conta, né, de explicitar os conteúdos, de explicitar elementos significativos do processo da formulação das diretrizes. Mas é importante retomar, antes de eu entrar naquilo que eu me propus a trabalhar aqui, 2 pontos, né? O processo de formulação dos projetos expressos nas diretrizes da BEPS já se constituíram, desde a sua formulação, na contracorrente de um desenvolvimento da perspectiva de contra-reforma do ensino, expresso nas leis de diretrizes e bases da educação brasileira, também de 1996, né? Formuladas, aprovadas finalmente em 1996. Que se foram resultados, né? Que aquilo que foi promulgado significa, expressou uma hegemonia determinada, mas foi fruto de longos debates e lutas no âmbito do ensino, no âmbito da concepção de educação e de formação. Essa nossa formulação aqui não se trata das diretrizes da BEPS, como assim referimos, de uma adequação às diretrizes, à concepção de diretrizes que está posta na LDB, né? Que deriva da LDB. Mas foi construído, se vocês atentarem, organizarem esse processo histórico pela bibliografia, não vou me deter, porque senão não tem tempo hábil para todos esses elementos, ela significa, o nosso projeto é um projeto de formação para a graduação, um projeto de formação profissional para a área de serviço social, em 1996. E que, no debate da sua implementação, no seu encaminhamento ao MEC, já cruza, né, já tem o enfrentamento da lógica das diretrizes que era orientada para toda o ensino superior no país, destruindo a lógica e a concepção de currículo pleno, de currículo mínimo, fundamental, que vínhamos desde do início, desde a crítica a essa concepção no contexto da ditadura militar, buscando as referências no movimento de reconceituação das suas experiências latino-americanas e na experiência brasileira, particularmente da Escola de Serviço Social de Belo Horizonte. Esse processo nos orienta nessa perspectiva, na contracorrente dessa concepção. Então, essas diretrizes para as novas gerações não são uma adaptação que fizemos, foi uma resistência. Nós buscamos aqui construí-la, mesmo quando ela foi feita, quando ela foi reformulada, vamos dizer assim, em 1999, pela Comissão de Especialistas da área de serviço social. Mas isso se fez com respaldo da entidade, com respaldo das escolas, no debate interno a este processo. Ela se fez sempre resgatando aqui aquele acúmulo e aquela concepção de formação e direção social que já havíamos acumulado desde a revisão de 1982, né? Então, acho que esses elementos são essenciais para a nossa compreensão. E a sua implantação já ocorre, já se inicia na contracorrente deste processo.
no início da dinâmica da privatização, da mercantilização do ensino superior, como registra todos os estudos. Se é isto, né, é por isso que, ou melhor dizendo, é exatamente por isso que Yamamoto coloca de ser aqui um campo da resistência. Yamamoto e todas as nossas referências, inclusive a introdução desse projeto, o texto de introdução do projeto a apresenta deste modo. Bem, nós temos que salientado, né, e desenvolvido nós e toda essa formulação, a concepção, a construção dessas diretrizes, dessa concepção de formação aqui contidas, de sustentar algumas inovações importantes, né? Inovações que não são inovações tiradas, retomando, assim das equipes do seu debate aleatoriamente, foi uma construção, resultado de uma avaliação do processo da formação, um processo longo de avaliação desses acúmulos anteriores, do fortalecimento das conquistas do currículo, né, do currículo mínimo de 82, que são relevantes, elas vão aparecer um pouco aqui na minha exposição, e ao mesmo tempo analisando as condições daquele contexto em que as diretrizes estavam sendo formuladas, em que aquele projeto de formação, este projeto melhor, estava sendo formulado. Então, essas inovações não são inovações meramente, não são aleatórias, não são da cabeça daqueles sujeitos que dele participaram, mas é resultado, né, é uma relação de ruptura e continuidade dessa dinâmica da formação, traduzindo nos seus conteúdos os acúmulos que, ao longo dos anos 80, a própria produção teórico-metodológica do serviço social havia alcançado. Expressando, né, o debate da direção social, que vamos dizer que estavam construindo o que se traduz por isso, né, nas diretrizes como né, vamos dizer, como uma dos pilares do projeto ético-político do serviço social brasileiro. Nessa perspectiva, né, exatamente inovadora, as diretrizes têm como centro, né, como eixo, exatamente a questão social, a questão social articulada, compreendida na sua indissociabilidade, né, das formas com que o trabalho se organiza e se organiza na sociabilidade capitalista. Ora, compreender a questão social também, trazer a questão social, que se fundante da profissão, né, nas relações sociais, no âmbito das relações sociais da sociedade capitalista, exatamente compreender a questão social como eixo central da formação de profissionais, dos agentes para a sua efetivação. A outra, articulada a essa concepção, a trazer a questão social para o eixo da formação, é o que está expresso exatamente no primeiro texto da proposta básica, que é buscar ter na questão social, na apreensão teórico-histórica da questão social, de que a atuação profissional tem na questão social o vínculo, a mediação, o vínculo com a realidade social. O serviço social aqui superando aquela concepção que aparece de que o serviço social atua sobre a realidade, né? Não, o serviço social atua na realidade.
E a questão social como centro significa que ela tem, como eixo, significa que ela tem que se desdobrar no conjunto da formação profissional. É a realidade social, nessa concepção, nesse estatuto teórico que a questão social vai assumir nesse debate, que se constitui o centro dessa referência, desse projeto profissional. E a outra inovação está exatamente entender aqui trazer, se indissociável, se a nossa compreensão é da sua indissociabilidade com as formas que o trabalho assume, ela se vincula à própria, trazer igualmente a centralidade que tem que ser atribuída à prática profissional na formação acadêmica, mas sob a ótica do trabalho, na relação com o trabalho. Então, isso que se traduz esse eixo, desse modo que se traduz esse eixo. E isso, né, isso é significativo, é um avanço muito importante, que não é uma mera colocação organizativa de um projeto, e nem é uma mera mudança, uma mudança, vamos dizer, terminológica dessa formulação do projeto, e nem dos objetivos da formação profissional que nós tínhamos acumulado nos anos 80, mas é a compreensão da profissão no seu modo de constituir-se nas relações sociais. Ou seja, como que a profissão, né, é demandada, por diferente, como ela é demandada, como se efetiva o seu significado social. É trazer também como que a profissão, como assinala também Yamamoto e outros na literatura que está aqui construída, o processamento do serviço social, o processamento da profissão, o processamento dessas atividades do trabalho do assistente social. E como que se dirige, a quem se dirige, aqui não perde, aqui se traduz exatamente o que são as demandas profissionais postas à profissão. Isso é importante, a gente depois isso vai aparecer, ser tratado ao longo desse ABEPS itinerante e de outros conteúdos que vem tratando, as demandas que são postas, a tensão, a natureza contraditória dessas demandas, né? Expressa pelas demandas dos empregadores, que são as demandas dominantes na sociedade, ou seja, o Estado, as classes dominantes expressas nas empresas, nas políticas sociais, nas organizações não governamentais, enfim, e as demandas que são postas pelos segmentos de classe a que se dirige, a que se destina esse exercício, essa ação profissional, esse trabalho, essa atividade profissional em todas as suas dimensões. Isso porque o núcleo estruturante das diretrizes está exatamente na análise da centralidade do trabalho, né? Na conformação das atividades desse segmento de trabalhadores salariados, que são os assistentes sociais também, né? Temáticas, né, vamos dizer, e um eixo estruturante que vem provocando um grande debate, não sem polêmicas, nas produções de serviço social, no debate acadêmico. Aqui é importante assinalar, né? Pelo menos temos essa visão, acho que já partilhada por outros. Eu tenho, e acho que elas têm sido partilhadas, entendemos, já partilhamos com muitos de vocês. Esse eixo estruturante das diretrizes, posto nas diretrizes, foi uma alavanca muito importante para o aprofundamento do debate da questão social, para a pesquisa, né, como eu vou retomar no item 2, para o debate, para o aprofundamento teórico da questão social, para as pesquisas das suas expressões conjunturais, para as suas expressões regionais, para as relações essenciais do trato da questão social na sua dimensão política, na sua dimensão de disputa, né, de projeto, de luta social,
compreender as desigualdades de classe, as disparidades de gênero, raça, etnia, e trazer esses elementos todos trazer essas determinações, essas desigualdades, essas disparidades nessa dimensão, vamos dizer, que configuram as expressões das quais o serviço social atua, né? Isso é relevante, né? E isso, a ABEPS teve um papel muito importante, porque nós podemos todos ver a necessidade de uma qualificação, de uma fundamentação e a formação permanente que as diretrizes abriam. Já as primeiras temporais têm como tema as temáticas desse núcleo estruturante das diretrizes curriculares. Acho que isso é muito relevante, né? Isso é muito relevante e quanto isso avançou, quanto esse debate avançou, que é um debate da área de fundamentos, que se inscreve na área de fundamentos, assim como a temática do trabalho, assim como todas as pesquisas, estudo e o debate na ótica teórica do trabalho, né, na sua ótica teórica, mas igualmente ontológica histórica e, portanto, nas suas transformações, no seu processo e suas implicações na configuração das classes sociais, na configuração dos trabalhadores, enfim, né? Entendemos que esse núcleo estruturante desenvolveu e alavancou esse debate que hoje se expressa, inclusive, no nosso GTPs, né? Isso é muito importante registrar esse acúmulo, né? O processo em que o conhecimento se desenvolve, as temáticas, tendências desse debate. Eu já estou fazendo uma discussão aqui, apresentando dos fundamentos, que vou retomar no item seguinte, que se desenvolve, né? O processo dessa construção e formulação do conhecimento no interior da profissão. Mas isso era para ressaltar este ponto. Voltemos aqui à lógica das diretrizes. Como todos sabemos, né, o conteúdo dessa formação, desse projeto da formação, rompendo com a anterior organização em conteúdos de fundamentos de sustentação teórica e conteúdos específicos, né? Conteúdos básicos e conteúdos específicos. A dicotomia. Aqui, o conteúdo da formação está organizado e sustentado em 3 núcleos de fundamentação. 3 núcleos igualmente de fundamentação. Não, isso não é por acaso, né? 3 núcleos de interpretação, que isso exatamente é uma nova maneira de pensar a formação acadêmica e profissional dos assistentes sociais, né? Acho que todos conhecem os núcleos, né? O núcleo dos fundamentos teórico-metodológicos e ético-políticos da vida social, os núcleos dos fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira e do significado do serviço social no seu âmbito, o núcleo dos fundamentos do trabalho profissional, né? Então, estes núcleos, muitas vezes apreendidos, né? Essa é a exigência do debate permanente sobre eles, apreendidos e tratados numa tricotomia, né? Às vezes por exigência, inclusive, da própria organização do projeto pedagógico das unidades de ensino, ela aparece como uma tricotomia, articulando, inclusive, os seres docentes, quase que departamentalizando a organização do trabalho docente. Não é essa a lógica, né? Ela é compreendida, vamos dizer, como um conjunto de conteúdos articulados entre si, numa unidade, como expressando diferentes níveis de abstração necessários à formação, ao exercício profissional. São essenciais, complementares, são aqueles que são necessários, imprescindíveis, complementares e
independentes para ser capaz de decifrar o civil social inscrito na dinâmica societária e construir e vamos dizer, responder às demandas que lhes são postas. Então, estes conteúdos pertinentes a essa lógica dos núcleos, eles significam uma aproximação, como método, uma aproximação sucessiva, né, aproximações diferenciadas ao civil social, né? E a concepção que temos da profissão, escrita, né, na dinâmica societária. Portanto, esses conteúdos dizem respeito a dimensões teórico-sistemáticas, teórico-sistemáticas, com níveis de abstração, diz respeito a estes conteúdos essenciais. Nossa formação é uma formação que tem natureza acadêmica, natureza teórica, né? Sustentada em categorias teóricas analíticas, na fonte das ciências do pensamento social, das ciências sociais e da tradição marxista, vamos dizer assim. Esses conteúdos se detêm sobre particularidades históricas, né? As particularidades, a processualidade histórica, seja elas de natureza continental, nacional, regionais, locais, ou espaciais, que podemos até acrescentar. Elas dizem respeito, elas pressupõem essa dimensão essencial das particularidades históricas, e que determinam o trabalho profissional, e que nele se expressam, se condensam enquanto dimensões essenciais, indispensáveis à sua análise. Por isso que elas são tratadas igualmente as três áreas como fundamentos. Ora, se o núcleo de fundamentos do trabalho profissional tem a particularidade, tem o trato, né, de trazer os elementos constitutivos do civil social, enquanto especialização do trabalho, sua trajetória histórica, teórica, metodológica e técnica, os componentes éticos, né, e a perspectiva dos componentes éticos, a pesquisa, todos os elementos, enfim, que compõem o estágio profissional, todas essas dimensões que configuram esses conteúdos desse exercício profissional. Como nós colocamos os fundamentos aqui da lógica, a lógica curricular em seus fundamentos, melhor dizendo, vamos passar aqui agora a tratar um pouco, debater, que é o objeto também, tem a ser desenvolvido exatamente o tema, os fundamentos, né? Qual que é a nossa compreensão, né? Que sustentada aqui, e que se expressa nessa literatura aqui que estamos construindo, na concepção acerca dos fundamentos do civil social. Primeiro que a perspectiva aqui é de que os fundamentos é informado pela perspectiva da totalidade histórica, né? O que perspectiva da totalidade histórica aprendida como resultado de múltiplas determinações da articulação e relação de complexos diferenciados que constituem as formas do ser social, dos movimentos do real em sua concretude. A nossa perspectiva, claro que está aqui, né? Compreender aqui exatamente o que a perspectiva de totalidade histórica que nos estão posta pelos fundadores da teoria social, Marx e Engels, né? A noção de uma história em processo, a noção de que uma história em movimento sem fim, né? Traduzindo aqui, em movimento permanente, no processo de objetivação, de construção e reconstrução do ser social permanente no movimento da história. Isso significa exatamente
que isso implica em sujeitos sociais, em sujeitos que realizam, né, materialmente as suas socialidades sociohistóricas. Realizam homens, né, já formulou a clássica formulação de Marx, homens que realizam, né, os homens realizam a sua história, não como uma realização da vontade, né, de circunstâncias da sua escolha, como acentua Marx, mas por determinações das contradições que são geradas, construídas na própria sociabilidade, legadas e transmitidas pelo passado. Então a concepção, a perspectiva aqui é de que está posta, e mais que o terreno, o solo, né, da luta social, do desenvolvimento, da constituição do ser social, é a história, como parte, o homem construindo a sua história, a sua própria história. Ora, construindo a si e a própria história. Ora, essa compreensão da história, né, entende que ela é o terreno, né, como está assinalado nas nossas formulações, privilegiado para aprender as particularidades do serviço social. Entender seu modo de constituir-se e seu pensamento, sua história, seu modo de ser, sua prática e, ao mesmo tempo, vinculado a ela e não separado, né? Mas como inerente a esse modo de se constituir, um modo de pensar incorporados ao longo da sua história. Né? Vamos pensar um pouco mais essa dimensão. Não se trata aqui só de uma reflexão que, como já esses núcleos de fundamentação expressaram, de uma história da profissão. Né? É a compreensão, a partir exatamente desta compreensão, traduzindo para o serviço social, dessa perspectiva de totalidade histórica que estão posta em Marx e Engels, né? E na tradição marxista, entender a profissão como um produto sócio-histórico. Um produto sócio-histórico que só adquire inteligibilidade, que só adquire compreensão, visibilidade, sentido, nessa dinâmica da sociedade, da qual ela é parte e expressão. Então, se trata de decifrar, de compreender o serviço social, essa especialização do trabalho, elucidando, explicitando todos os processos sociais que geram a sua necessidade. Que geram a sua necessidade e a sua reprodução e a sua legitimação ao longo da história. O significado das suas ações, o sentido das suas ações no campo das relações sociais, né? No campo das relações do poder, no campo das relações do poder econômico e político, das relações entre as classes sociais e das classes sociais com o Estado. E, ao mesmo tempo, neste processo, decifrar a inscrição do serviço social no debate teórico e cultural do seu tempo. Compreender, né, como analisa Neto, compreender as bases ideoculturais, a herança cultural do serviço social, que o serviço social constitui na sua história, desenvolve na sua história. Estes dois processos são inseparáveis, né? Por isso, fundamentos histórico-metodológicos. Fundamentos histórico-metodológicos. Portanto, aqui é uma compreensão que situa o serviço social na história, no movimento da história, seja ela das histórias nacionais, da história regional, mas na particularidade histórica, e aqui nós estamos tratando especialmente da particularidade histórica da sociedade brasileira no quadro, vamos dizer, latino-americano e no quadro, no âmbito mundial. Se compreendemos o serviço social como produto histórico, a profissão como resultado histórico, ao mesmo tempo, inseparável deste processo, ela também é resultado da ação dos seus agentes. Né? Ela é produto
sujeito histórico, mas ele é resultado da ação dos seus agentes. Os homens fazem a sua história, mas as fazem em determinadas circunstâncias que não são da sua escolha. Ora, como produto da ação dos sujeitos agentes dessa profissão, que nessas circunstâncias históricas respondem e redirecionam, né? Tem a possibilidade de redirecionar esse exercício profissional, né? Reconfigurando, redefinindo inclusive os rumos da própria profissão e seu significado nessas circunstâncias determinadas, legadas, né? Legadas pela própria história. Ora, esse privilégio da história reconhece aqui, né, estamos sustentados de que não são as categorias teóricas que se precede a análise, que é fruto, né, não tem essa, compreende que não são as categorias teóricas com as quais se procede a análise, fruto de uma formulação autônoma, seria fruto de uma formulação aleatória do processo de pensar. Não. Aqui, a compreensão de que as categorias históricas são expressões na esfera da razão do modo de ser, das determinações da existência, dadas na realidade efetiva, como apreendemos da formulação de Marx. Então, o conteúdo, isto aqui significa e se expressa no processo de que vamos dizer, a indissociável, a fundamental, um quesito fundamental, a articulação, né, entre conhecimento e história, entre a razão crítica e a história. Isto significa, né, traduzindo também, entre a teoria e a realidade, como prática social, né, como prática social, em que o método dessa apreensão não se trata de pautas metodológicas de conhecimento, mas pautas metodológicas para conhecer a realidade, mas para conhecer o mesmo, para agir, para ação, para intervenção no exercício profissional, mas se expressa na lógica mesmo e no processo que se organiza o conhecimento. Isso requer, né, permanentemente pensar os fenômenos, como que os fenômenos sociais, os processos sociais são traduzidos na esfera do pensamento, como que eles são apreendidos nessas múltiplas determinações e em seus processos de constituição e transformação pleno de contradições, como já acentuei anteriormente. Isso significa exatamente que os procedimentos investigativos, que o conhecimento não pode ser absolutizados em relação à investigação, à história e à investigação histórica, né? Sempre há que ser todos os processos referidos à totalidade históricas, situado nessas múltiplas determinações. Os processos, ao mesmo tempo que é necessário apreender aqui, nos termos do Neto, exatamente os substratos, como ele coloca, ideoculturais que se prestam à conformação dos fenômenos, que evidenciam as teorias, as formas de pensamento, as ciências, as teorias e a ideologia, né, que são prevalecentes e formuladas, incorporadas nesse processo histórico. Isto é um legado essencial, desafiante, sempre, porque se trata de analisar os processos sociais e, ao mesmo tempo, o pensamento que pensa os processos sociais e históricos.
é um duplo e inseparável desafio de unir conhecimento e história, razão crítica e história. O serviço social, como sustenta a nossa análise, ele não surge, né, na divisão social do trabalho entre as ciências, ainda que ele tenha historicamente desenvolvido enormemente investigações e produções que adensam, que constituem aprofundamentos essenciais no âmbito das ciências sociais e das ciências humanas. Vamos dizer, hoje o serviço social no âmbito das ciências sociais aplicadas e que o desenvolvimento teórico e metodológico da profissão nos últimos anos expressou esse processo em que o serviço social vem adensando esta significativa contribuição em algumas áreas, como eu vou retomar, vou colocar adiante. Mas o serviço social é uma profissão que tem, ao mesmo tempo, respalda a sua ação, seu desenvolvimento, seu trabalho, as suas sistematizações, as suas produções, seus saberes, a produção científica, investigativa, enfim, no acervo intelectual e cultural herdado do pensamento social na modernidade e sofrendo das ciências sociais e da tradição marxista, que hoje sofre, vamos dizer, a crítica pós-moderna. Ora, o serviço social então, é disso que trata a herança cultural do serviço social, né? Isso aqui trata do processo de pensar, o pensamento que é produzido sobre este processo social. Que herança, que referências ideopolíticas, ideoculturais o serviço social portador, foi portador e é portador ao longo da sua história? Ora, nós temos, como bem sabemos, a profissão estabeleceu nos seus primórdios uma interlocução, vamos dizer, privilegiada, né, com o pensamento social católico, com o pensamento conservador europeu, com uma aproximação e uma apropriação também das concepções estruturais funcionalistas das ciências sociais e humanas norte-americanas, além, né, de rudimentos seja da psicanálise, da psicologia social. O serviço social é essa aproximação teórica que configurou, né, um modo de pensar, uma forma um conhecimento do chamado assim definido e construído na nossa literatura, na nossa análise, como o serviço social tradicional, o serviço social clássico, classe expresso nessa produção. Ora, este conhecimento não é um conhecimento que se traduziu na forma de ser do serviço social, que ele construiu também ao longo dessa trajetória saberes, sistematizações ancorados neste pensamento, mas o fez traduzindo também isso na sua dimensão técnico-operativa. E aqui tem escolhas, tem caminhos, teve condutos que é preciso ser desvendados. Que compõem, vamos dizer, preciso ser desvendados, que compõem os fundamentos. Que caminhos, por que meios o serviço social incorpora esta referência, esse acervo intelectual privilegiado aqui deste período? Quais são os processos que se desvendaram? É a totalidade desse acervo? Com que recorte, vamos dizer, suponhamos que o serviço social vai a essa fonte, bebe nessa fonte para traduzir nas suas referências teóricas, nas suas referências práticas, na sua sistematização, para construir suas respostas profissionais. Porque ao fazer isso, nós estamos desvendando, nós estamos construindo essa concepção de fundamentos. Ou seja, essa concepção de fundamentos aqui, que explicitada. Ou seja,
o processo histórico e o modo de pensar, o pensamento sobre esse processo, como se deu, né? Como seus agentes e como, né, o projeto de classe ou os projetos societários neste contexto de desenvolvimento histórico do serviço social, o serviço social dialogou ou não, negou, reafirmou, aproximou-se, vinculou-se a que perspectiva de projetos societários nessa sua trajetória, nessa sua processualidade histórica. Bem, sabemos que a aproximação do serviço social ao universo da tradição marxista é tardio, é dos anos 60, iniciado na América Latina, através do movimento de reconceituação do serviço social, né? E que instaurou aqui um debate plural no campo, um debate plural no meio acadêmico do serviço social. Isso significa que é impossível pensar também a compreender como o serviço social, quais foram os caminhos, quais foram as bases sociais e políticas deste caminho do serviço social na construção dessas referências, na construção, né, na aproximação, na incorporação e no diálogo com a tradição marxista. Siga os fundamentos, né, nessa perspectiva da totalidade, que é história, conhecimento e história. Para o serviço social significa dar conta, aprender a totalidade dos elementos de todas as dimensões da profissão. É equivocado separar a dimensão técnico-operativa. Óbvio, a nossa literatura já avançou enormemente nisso aqui. Nós temos inúmeras contribuições que já saltaram nessa perspectiva, nessa crítica e autocrítica construída ao longo da trajetória profissional. Isso significa que os fundamentos pressupõem aprender essa totalidade, ou seja, da profissão, no seu modo de pensar e no seu modo de constituir-se. E a constituição da profissão significa exatamente como ela se realiza e se efetiva na dinâmica, como ela responde, como ela se reproduz e como ela adquire inteligibilidade hoje no contexto sócio-histórico. Ora, isso também tem que tanto as dimensões históricas, teórico-metodológicas e técnico-operativas passam a ser tratadas numa dimensão indissociáveis e complementares nessa concepção de fundamentos, né? Nessa concepção de fundamentos não há esta separação. E este é o desafio, né? E este é o desafio desse processo. Elucidar aqui o serviço social nessa sua trajetória histórica. Elucidar a sua herança, mas elucidar a sua herança construindo os caminhos, identificando, decifrando os caminhos com que o serviço social estabeleceu a relação. Quando a nossa literatura apreende o modo com que se deu a interlocução do serviço social com a tradição marxista, é exemplar. Que condutos, diz o Neto, o serviço social dialogou, apropriou-se da tradição marxista, pelo conduto seja da Vulgata, tanto da Vulgata sobre o marxismo, quanto de equívocos, traduzindo, portanto, derivando em equívocos teóricos e práticos na própria concepção e construção da profissão. Isso não é um conteúdo que se traduza, veja só, que tenha só elementos, não são elementos abstratos, porque isso se traduz no exercício, isso se traduz na definição de objetivos, isso traduz nos recortes na construção das respostas profissionais. Porque a nossa perspectiva aqui é pensar este processo
com uma capacidade de aprender a crítica, construir a crítica, mas é a autocrítica deste processo de incorporação. Assim, hoje nós temos, com todo o avanço do acúmulo, é ótimo, com todo o avanço, né, na produção teórico-metodológica do serviço social, ainda muitos vazios neste processo, né? Nós, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muito rapidinho, porque eu acho que ele é pertinente. Toda a nossa literatura coloca lá, toda não, a parte da nossa literatura coloca nossos vínculos para além do espaço institucional, para além daquilo que é a própria demanda e o significado da profissão, a que se destina essa profissão, que são os sujeitos das classes, os segmentos diferenciados da classe trabalhadora, mas de que o serviço social se vinculou a práticas, experiências dos trabalhadores. Fundamentais para trazer para o serviço social uma outra perspectiva, uma outra aliança, um outro movimento que o redirecionasse. Mas como elas se deram? Que conteúdos dessas experiências são traduzidos para o serviço social? Que filtros teóricos, políticos, ideológicos o serviço social dialogou com essas experiências? A nossa literatura tem muito pouco, a nossa pesquisa sobre estes processos. A nossa crítica ao próprio conservadorismo, que hoje se põe como uma exigência enorme, né? Seja pelo avanço do conservadorismo e até do racionalismo no interior da profissão, expressando os seus avanços na sociedade. Qual é o conteúdo da nossa crítica a esse conservadorismo? Né? Porque nós temos muito claro de que o conservadorismo não foi eliminado da trajetória da profissão. Né? Essa herança, esse campo privilegiado do diálogo no início, nos primórdios, não tão primórdios, porque a profissão, né, ao longo de um período da trajetória da profissão, no diálogo com esse acervo intelectual, como é que ele se traduziu e se atualiza e reatualiza-se ao longo da história e no presente? Porque a disputa de concepção, a disputa de projeto profissional percorreu a trajetória na profissão, especialmente, marcadamente, quando, né, vamos dizer, nós temos que pesquisar isso, nós temos que traduzir isso nos nossos fundamentos. Porque, não por uma questão de retorno, não se trata de uma história que recupera um passado da profissão, mas o presente, porque estas atualizações estão no presente, nos condutos pelos quais o serviço social desenvolve o seu exercício, na política social, pelas políticas sociais, pelo campo ideológico, pelo campo, como diz Neto, pela própria atualização e da relação conservadorismo e o campo pós-moderno. Acho que essas questões são essenciais hoje, e as diretrizes, o conteúdo das diretrizes nessa concepção de fundamentos constitui, sim, a base teórica essencial para o enfrentamento deste processo. O enfrentamento disso, para construirmos a nossa processo de apreensão do conhecido, da história da profissão, dos fundamentos da profissão, da sua constituição, das suas relações, na perspectiva aqui, efetivamente, de um projeto profissional que nos alimenta. Na perspectiva de considerar, que nós assim consideramos, que se trata nós somos agentes profissionais na condição de sujeitos dessa história, né, de sujeitos da história. E, portanto, na construção e reconstrução permanente da própria profissão.